Beleza. Bom dia a todos. Estamos indo aqui para a nossa oitava aula, que já está se transformando num curso de questões discursivas para oficial da Polícia Militar. Hoje a gente vai trabalhar a segunda parte da prova de oficial da Polícia Militar de Santa Catarina. Vamos resolver a questão 4 e falar sobre a questão 5, que era o texto dissertativo sobre ordem pública, papel da Polícia Militar, do sistema de justiça criminal. Vamos começar com a questão 4 da prova, beleza? Você que não está com a prova aberta, a prova também está aí no nosso grupo do Telegram, beleza? Então, vamos ler aqui a questão 4 para a nossa galera. Vamos lá. No dia seguinte à sua promoção, o segundo tenente Silva, integrante do quadro de oficiais combatentes da Polícia Militar de Santa Catarina, praticou o crime de extorsão simples contra um proprietário de um posto de combustível localizado na capital do estado. Durante o serviço, durante o serviço policial militar. A referida conduta é tipificada no artigo 243 do Código Penal Militar, para a qual é prevista uma pena de 4 a 15 anos. Em seu julgamento, o policial foi condenado a uma pena privativa de liberdade de 4 anos. Olha só, tem uma personagem aqui, é a nossa gata aqui de casa, aparecendo aqui na filmagem. Beleza, foi condenado a 4 anos. E aí, vamos às perguntas. Quando ele trouxe essa questão, cara, do crime de extorsão, eu achei que ele ia abordar um tema até um pouquinho mais complexo, que exige um conhecimento de direito penal militar um pouquinho mais aprofundado. Que a diferença do crime de extorsão no penal militar e no penal comum. A gente vai ver que no crime de extorsão, tá todo mundo vendo aí a tela, né? No crime de extorsão penal, no penal militar, ele diz obter para si ou para outra vantagem indevida econômica. Indevida vantagem econômica, constrangendo alguém mediante violência ou grave ameaça, né? E aí ele dá alguns exemplos. Praticar ou tolerar que se pratique ato lesivo do seu patrimônio, ou terceiro. Omitir ato de interesse do seu patrimônio ou de terceiro. Então, no caso do posto de gasolina, vamos supor que o tenente foi lá e exigiu, né, uma vantagem econômica para manter o policiamento na região, por exemplo. Então, ó, então tem que pagar aqui tantos reais para a gente manter uma viatura aqui nas proximidades, senão a gente vai tirar o policiamento daqui. Vamos supor que foi essa a conduta. E qual a diferença para o penal comum? No penal comum, pessoal, o crime de extorsão ele é formal. Ele não exige a obtenção da vantagem devida, certo? No crime do penal comum, é com o intuito de obter para si a vantagem devida, ou seja, basta, certo, ter a intenção, o dolo, né? No caso aqui, o dolo que se manifesta pela representação, ou seja, pelo conhecimento daquilo que está fazendo e pela vontade de praticar aquela conduta ilícita. O dolo no penal comum é a simples intenção, certo? Um simples intuito de obter a vantagem devida, ainda que não se consuma, né? Ainda que ele não consiga a vantagem devida, configura o crime de extorsão. Então, no penal comum, por exemplo, é crime de extorsão, aquele caso, o camarada que liga, né, dizendo que vai matar a família, vai matar a filha, aí às vezes tá dentro do presídio, bota um figurante no fundo, né, falando, chorando, configura o crime de extorsão, ainda que a pessoa não faça transferência de R$ 1 para ele. O penal militar, né, o núcleo do tipo é obter para si a vantagem devida. Então, tem que ter a obtenção. Percebem essa diferença? Então, o NUT, no seu Código Penal Militar comentado, ele fala, olha, no crime de extorsão no penal militar, ele é material, né? Ele exige a obtenção da efetiva da indevida vantagem econômica. Eu achei que ele ia abordar esse tema, mas não foi esse o tema que o examinador abordou, né? Ele trabalhou aqui outros aspectos, beleza? Que é, primeiro, outro caso que é interessante, né? É lembrar que é diferente do roubo, né? A pena é a mesma, certo? Mas a distinção é que a própria vítima, né, que é coagida, ela entrega a vantagem econômica para o agente que pratica o crime. Eu trouxe alguns casos que são trabalhados no penal militar, né? Geralmente, essa figura, né, do Furriel, que eu botei como exemplo, acho que é raro, acho que nem tem mais nos quartéis, mas antigamente
os quartéis, o pessoal que estava no serviço militar obrigatório, recebia por furriel. Era um sargento que tinha a obrigação de ir lá no banco, sacar todo o dinheiro da remuneração dos recrutas, fazer os descontos, né? Porque o recruta às vezes, tem cantina, tem compra material, compra bolsa, compra uma farda melhor, às vezes, o turno, enfim. Ele recebe tudo isso, mas às vezes ele compra algumas coisas, né? E ele fazia esses descontos e aí pagava o salário do recruta que estava no serviço militar obrigatório. Essa era geralmente a função do Furriel. Então vamos imaginar que o Furriel, para pagar o salário do, do recruta, exigisse, né, algum desconto maior, né, mediante violência, mediante uma grave ameaça. Era algo que acontecia, né? Caso de pseudopedofilia, então o cara fala que tem fotos aqui, né, dele praticando, né, um ato libidinoso contra menor de idade, né? E aí exige uma vantagem devida para não divulgar, né? Pode ser verdadeiro ou não, né? Vai configurar a extorsão. Beleza? Então, mas não foi isso. A primeira pergunta, né? A primeira pergunta da nossa prova discursiva é o seguinte: a conduta praticada pelo tenente é crime militar? E aí, pessoal, a gente vai ter que ir lá no artigo 9º do Código Penal Militar, que é onde tem a definição do Código Penal Militar. Beleza? Pessoal, só uma pausa aqui. Eu vou encerrar aqui a nossa transmissão ao vivo aqui, tá bom? Quem quiser acompanhar, entra lá no grupo Telegram, clica no link do Zoom e vamos acompanhar essa aula aqui, beleza? Certo. Bom, então o artigo 9º, ele fala o seguinte: considera os crimes militares em tempo de paz, e lá no inciso 2º ele fala: os crimes previstos nesse código e na legislação penal, ou seja, qualquer crime previsto na legislação penal, seja comum, seja militar, pode ser considerado crime militar, se praticados, né, quando praticados, e aí tem a hipótese que se amolda aqui no nosso exemplo, por militar em serviço, certo? Então, contra militar da reserva, ou reformado, ou civil, ainda que fora de local sujeito à administração militar. Então, para você que não está familiarizado com o direito penal militar, para ser crime militar não precisa necessariamente acontecer dentro de um quartel. Não precisa sequer que o crime esteja previsto exclusivamente no Código Penal Militar, ou seja, pode ser um crime previsto na legislação penal também. Nesse caso aqui, é o crime de extorsão do penal militar, então fica mais simples ainda. Então, estando militar em serviço, ainda que fora do local sujeito à administração militar, contra militar da reserva ou reformado, ou civil, que é o caso do dono do posto de gasolina, certo? Então, essa é a hipótese que se amolda aí, e por isso que é crime militar. Então, como que eu responderia essa questão? Foi praticado crime militar, conforme o artigo 9º, inciso 2º, a linha C. Professor, não tem consulta. Ok. Considera-se a conduta praticada pelo tenente Silva foi considerada crime militar, pois trata-se de um crime praticado por militar em serviço, ainda que fora de local sob administração militar, contra um civil. Hipótese prevista no Código Penal Militar. Ponto. Beleza? Não, quando não é importante citar a norma, tá, pessoal? É importante citar a norma. Se você não lembra o artigo exatamente, né, e realmente é complicado lembrar, né, se lembrar, ótimo, né? Garante bastante, já garante o ponto. Agora, se não lembrar, coloca pelo menos, né, da onde que vem. Ah, não, tá no Código Penal Militar. Beleza? Só tomar atenção, eu trouxe aqui pra gente que essa prova ela foi anterior à alteração do Código Penal Militar, tá bom? E o Código Penal Militar ele teve algumas alterações no artigo 9º, no inciso 2º, menos na linha C, né? Mas nas outras alíneas teve. O que que foi excluído aqui, tá, pessoal? Não tem mais a figura do assemelhado, tá? Não existe mais a figura do assemelhado. Então, às vezes, você vai pegar uma prova um pouquinho, praticamente quase toda prova aí, né? Vai ter lá, quando for copiar a literalidade do artigo 9º, ele vai ter a tal do assemelhado, né? Há muito tempo já não existia, na prática, né, a figura do assemelhado,
mas foi excluído da redação do Código Penal Militar com a alteração da Lei 14.688. Beleza? Tranquilo? Então, tá aí. Não temos mais essa essa figura, foi a alteração, mas a linha C já não trazia, né? Ele trazia a conduta praticada pelo militar em serviço ou atuando em razão da função. Presta atenção, esse caso aqui, ele podia ter complicado. Ele podia ter falado assim, ó, o tenente Silva, de folga, mas atuando em razão da função, foi lá no posto de gasolina e exigiu, né, mediante violência e grave ameaça, uma vantagem econômica indevida do dono do posto de gasolina. Ainda assim, estaria configurado o crime militar. Beleza? Então, superamos aí o primeiro item. O segundo item, pessoal, da pergunta é: qual é a instituição que compete o procedimento administrativo? Senhores, qual o procedimento administrativo que ele está falando aqui? Qual é o procedimento administrativo destinado a apurar a autoria dos crimes militares? Apurar os crimes militares, a materialidade e a autoria deles. É o inquérito policial militar, certo? O inquérito policial militar. Beleza? Opa, beleza, Cadu, isso aí, é o IPM, tá? E a pergunta foi muito simples. Ele perguntou qual é a instituição que será responsável por esse procedimento administrativo militar, né? Vai ser, você podia corresponder, né? A Polícia Militar de Santa Catarina será responsável por instaurar o processo administrativo destinado a apurar o crime militar de extorsão. Ponto. Estaria certo. Estaria certo também se você colocasse, conforme o Código de Processo Penal Militar, compete à Polícia Judiciária Militar apurar os crimes militares e sua autoria. Também estaria certo, tá bom? É uma competência da Polícia Judiciária Militar. Ou seja, crime praticado por militar, certo? Em serviço contra civil, não é apurado pela Polícia Civil. E isso é algo muito importante, tá, pessoal? Até para sua função. Cadu perguntou: estaria certo colocar Conselho Especial de Justiça? Não. Cadu, muito boa tua pergunta, cara. E é algo que vai fazer a gente revisar alguns temas interessantes. Olha só, quando a gente está falando do processo penal militar, né, a gente tem que ter uma ideia bem clara das fases processuais, beleza? Isso é importante até para responder os outros itens da questão. E até a questão da ordem pública lá. Essa fase que a gente está falando, do processo administrativo, certo? É uma fase pré-processual. Ou seja, sequer tem ação penal ainda. Eu estou investigando o crime militar e a autoria dele, verificar se tem outros coautores, se tem mais alguém que participou desse crime, se tem outros crimes envolvidos. Nessa fase processual, a gente não fala em conselho de justiça, certo? Conselho especial de justiça ou conselho permanente de justiça no caso das praças, né? Porque o Conselho Especial de Justiça é um órgão formado para julgar, certo? Julgar os oficiais quando praticam um crime militar. O Conselho Especial de Justiça, ele é formado tão logo tenha o recebimento da denúncia, inclusive formado antes da citação do réu, certo? Então não é nesse momento que ele atua não para apurar, ele atua já para julgar o crime militar. Consegue perceber? E agora, cuidado, presta bastante atenção no que eu vou falar para vocês. Tá? Aqui eu estou falando de um processo administrativo, um procedimento administrativo para apurar um crime militar, ok? Um crime militar. Se fosse uma transgressão da disciplina, não seria um inquérito policial militar. Porque lembra que o nosso Código Penal Militar ele fala no artigo 20 que este código não trata de transgressões disciplinares. Ou seja, toda a dinâmica do penal militar, do processo penal militar, é para apurar, para tratar de crimes militares. Se eu estivesse falando aqui, o tenente Silva chegou atrasado ao serviço, não é crime militar, é uma transação da disciplina. Mas é uma conduta ilícita? É, mas que vai ser apurada, né, por um outro procedimento administrativo disciplinar, para aplicar uma punição disciplinar para ele. Beleza? E aí,
Quando a gente vai lá no Estatuto da PMDF, por exemplo, no Estatuto de qualquer polícia, né? Você também tem um outro conselho. Vocês lembram disso? Quem estudou tem estudado para PM aí? Tem um conselho, né, que vai apurar se os militares têm condições de permanecer na corporação quando praticam reiteradamente transgressões da disciplina, certo? É o conselho de disciplina e o conselho de justificação. Esses conselhos não têm nada a ver com crime militar, velho, tá? Não tem nada a ver com crime militar, tem a ver com apuração administrativa. Ele está indo para o conselho, certo? Porque administrativamente ele demonstrou que não tem condições de permanecer na fileira da corporação. Aí vai ser um conselho, um colegiado que vai julgar essa situação. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, vamos só resumir aqui a pergunta do nosso amigo Cadu. Por que que não é Conselho Especial de Justiça? Porque o Conselho Especial de Justiça ele não trata de processo administrativo, de investigação prévia, de investigação preliminar do crime militar. Ele vai julgar o crime militar. Esse é o primeiro ponto. Professor, existe outros conselhos, não existe? Existe. Para apurar transgressões da disciplina. Existe Conselho de Justificação, Conselho de Disciplina, que está lá nos estatutos, tanto do Estatuto da Polícia Militar de Santa Catarina, da PMDF, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, tem esses conselhos. Mas esses conselhos não tratam de crimes. Não confundam esses dois conselhos. Basicamente, o que eu quero aqui que vocês não confundam é ilícitos administrativos, disciplinares, com ilícitos penais, criminais, né? Com crimes militares. Tranquilo, pessoal? Faça essa anotação, né? Para quem nunca estudou esse tema, anota no lado, ver diferença, né? Entre Conselho Especial de Justiça, Conselho Permanente de Justiça, Conselho de Disciplina e Conselho de Justificação, tá bom? São instâncias diferentes. Tranquilo, Cadu? Safa aí a dúvida? Beleza. Próxima pergunta, uma pergunta bem tranquila, só que eu quero que vocês fiquem bem atentos a isso aqui. Ele pergunta aqui: qual o órgão que compete à ação penal? Qual é o órgão que deve promover a ação penal? Se você respondesse Ministério Público Militar, estaria certo. Se você respondesse Ministério Público Estadual, que atua na Justiça Militar Estadual, também estaria certo. Beleza? Agora, toma cuidado, que veja bem, o Código de Processo Penal Militar ele não alterou. Ele continua mantendo essa disposição, que a ação penal militar, ela somente é promovida pelo Ministério Público Militar, certo? Só que isso não é verdade, tá, pessoal? Primeiro, o Ministério Público Militar, né, pós-Constituição de 88, ele é um órgão da estrutura do Ministério Público da União, certo? Ele vai atuar nos crimes militares de competência da Justiça Militar da União. Ponto. Tá? Você não tem Ministério Público Militar do Distrito Federal, você não tem Ministério Público Militar de Santa Catarina, você não tem Ministério Público Militar em outras unidades da federação. O Ministério Público Militar, ele trata de crimes federais, certo? De crimes praticados por militares das Forças Armadas. Tranquilo? Mas o Código de Processo Penal Militar mantém essa redação. Se respondesse Ministério Público Militar, não estaria errado. A próprio espelho aqui da prova nos trouxe isso. Eu quero só que vocês fiquem ligados que com a alteração do Código Penal Militar, o Código Penal Militar, que tinha redação igual ao artigo 121 do Código Penal Militar, tem a mesma redação do artigo 29 do Código de Processo Penal Militar. Tinha, né? Só que ele mudou. Ele agora fala o seguinte: a ação é promovida pelo Ministério Público, e não somente pelo Ministério Público, na forma da lei. Que lei é essa? A lei de organização do Ministério Público. Então, no caso do Distrito Federal, por exemplo, se um militar comete um crime militar, beleza? Quem vai promover a ação penal é um membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios que atua na Justiça Militar, que atua na auditoria militar do Tribunal de Justiça, certo? Não tem Ministério Público Militar aqui. Eu estou falando isso só para a título de conhecimento, primeiro, para você saber que teve alteração no Código Penal Militar em relação à ação penal, ou seja, não é somente o Ministério Público agora, porque admite a ação penal subsidiária da pública, né? Ação penal privada subsidiária da pública.
Então, inclusive tem questão, né, que no filtro do que concurso, tá? Tá desatualizada. Tem que marcar lá, ó, tá desatualizada porque a partir de agora admite, né, expressamente, já admitia por conta da Constituição. A Constituição, o direito de ação penal privada, ele é um direito, é uma garantia individual que estava previsto na Constituição já. Mas agora está expresso no Código Penal Militar. Perfeito? Então você teve essa alteração. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, né, para vocês perceberem que no âmbito estadual, o órgão que promove a ação penal é o Ministério Público daquela unidade da federação, certo? No caso de Santa Catarina, o Ministério Público Estadual. No caso do Distrito Federal, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Tranquilo? Então, questãozinha sossegada, mamão com açúcar, esse item aqui. Então, estamos lá na nossa questão discursiva. Primeiro ponto, esclareça se a conduta é um crime militar. A conduta praticada pelo Tenente Silva é considerada crime militar, conforme o Código Penal Militar, pois trata-se de uma ação praticada por militar em serviço, né, um crime praticado por um militar em serviço, ainda que fora do local da administração militar, contra um civil. Dois, ou a Polícia Militar de Santa Catarina tem a atribuição, né, de instaurar um processo administrativo, um procedimento administrativo para apurar o crime militar de extorsão. Tem a atribuição de instaurar um inquérito policial militar para apurar o crime militar praticado pelo Tenente Silva. O Ministério Público será o órgão responsável por promover a ação penal diante do crime militar de extorsão. Então, estamos aqui. Agora vamos para as dois últimos itens, tá? Mais uma vez, tá? Mais uma questão discursiva, cobrando conhecimento sobre suspensão condicional da pena e livramento condicional. Outra questão que a gente fez que tratou desse assunto foi acho que foi a primeira questão que a gente fez sobre a da Polícia Militar de Rondônia, tá bom? Então vamos ver aqui. Ele falou que ele foi condenado a uma pena privativa de liberdade de 4 anos. Então pegou a pena mínima, né? Ainda assim, cabe suspensão condicional da pena? Pessoal, suspensão condicional da pena é outro tema que teve alteração no Código Penal Militar. Beleza? Então, antes, a suspensão da execução da pena, que não podia ultrapassar 2 anos, era de 2 a 6 anos. Quais são os novos patamares, né? Se o crime for de reclusão, certo? A suspensão condicional da execução da pena é de 3 a 5 anos. Se for pena de detenção, de 2 a 4. Só que por que que não vai caber nesse caso aqui? Porque a nossa pena, meus amigos, é superior a 2 anos, né? Ele fala que como requisito para a suspensão da pena, que não pode ser superior a 2 anos. Vejam bem, não confundam suspensão condicional da pena com suspensão condicional do processo, que não tem aplicação no penal militar. Por que que não tem aplicação no penal militar, pessoal? Por que que não se aplica suspensão condicional do processo no direito penal militar, nos crimes militares? Alguém sabe? Chuta aí no chat aí. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Pessoal, leiam o artigo 90A da Lei 9.099 de 95, que é a lei que trata da suspensão condicional do processo. Não cabe institutos da Lei 9.099, certo? Não cabe institutos da Lei 9.099 nos crimes militares. Suspensão condicional do processo, o momento processual dela é outro, certo? Antes de oferecer a denúncia, o Ministério Público vai falar, isso nos crimes, não são crimes militares, né? Nos crimes que a pena mínima não ultrapassa 1 ano, ele vai falar o seguinte: olha, eu posso sequer denunciá-lo, desde que você cumpra determinadas condições. No penal militar não existe isso, tá? Existe a suspensão condicional da pena. E qual o momento da suspensão condicional da pena? É na condenação. Quando, né, o acusado foi condenado a uma pena que não ultrapassa 2 anos, se for uma pena de reclusão, o juiz pode suspender a execução dessa pena. Falar, ó, filho, é o seguinte, você não vai cumprir essa pena, mas você vai ter que cumprir algumas condições.
beleza? Só que ele vai verificar requisitos objetivos, que são esses, o quanto da pena, e subjetivos, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, os motivos e as circunstâncias do crime, para ver se autoriza o benefício. Outra inovação, tá, pessoal, da suspensão condicional da pena no penal militar foi a implementação do SUSI humanitário e SUSI etário. Então, pode ser por condições de saúde do acusado, condições de saúde do acusado, ou porque ele tem mais de 70 anos, pode ser suspensa a pena do sujeito. Beleza? Nesse caso, tá? A pena pode ser até 4 anos. Pode ser até 4 anos. Não superior a 4 anos. Perfeito? E a suspensão, nesse caso, é de 4 a 6 anos. Então, percebam, meus amigos, percebam que nós temos. Caraca, tem uma galera aqui no. Tem alguém aqui que não estava no mudo. Não, pronto, achei. Percebam então, pessoal, que a gente tem 3 prazos de suspensão condicional da pena no Código Penal Militar. Anote isso aí. Primeiro prazo, pena de reclusão, suspensão de 3 a 5 anos. Pena de detenção, suspensão de 2 a 4 anos. Em razões de saúde ou de idade, né? O que chamamos de societário e humanitário, de 4 a 6 anos. Beleza? De 4 a 6 anos. E aqui, no societário e humanitário, a pena poderia ser até 4 anos. Beleza? Então fica ligado isso aí. Já é a segunda prova de oficial da PM que trata desse tema que teve alteração no Código Penal Militar. Então, assim, minha aposta grande, né, para a próxima prova de oficial da PM, prova de oficial da PMDF, né, que seja uma questãozinha que possa aparecer a questão da suspensão condicional da pena. Beleza? Então, a resposta aqui, né, não é cabível suspensão condicional da pena, tendo em vista que a pena em que o tenente Silva foi condenado ultrapassa 2 anos, né? Então, não satisfaz o requisito objetivo. Por fim, ele quer saber o prazo para obtenção do livramento condicional, né? Prazo para o livramento condicional. É aqui outro assunto, né? Que a gente tem que ficar ligado. Por quê? Porque ele tem diferença no Código Penal comum com o Código Penal militar, tá bom? Tem diferença. Presta atenção. Na suspensão condicional da pena, né, você vai ter alguns crimes em que não se aplicam suspensão condicional da pena. Beleza? Então, você tem um rol de crimes ali que não se aplica a suspensão condicional da pena, ainda que a pena seja menor que 2 anos. Então, crimes contra a autoridade, disciplina, né? Crime de violência contra o superior, né? Desrespeito ao superior. Então, são crimes que não se aplicam suspensão condicional da pena. No livramento condicional, pessoal, você não tem um rol de crimes em que não se aplica o livramento condicional. E qual a diferença do livramento condicional? Aí, mais uma vez, são os momentos processuais. Lembra que a gente falou que a suspensão condicional da pena, ela é no momento da condenação. Então, o cara foi condenado a uma pena maior que 2 anos, o juiz falou, opa, não vou executar a sua pena. O livramento condicional não, meu amigo, já está na execução da pena, certo? Ele já está cumprindo pena, só que, no caso do réu primário, certo? Se ele cumprir metade da pena, ele tem direito ao livramento condicional. Ele cumpriu metade da pena, atendeu os requisitos objetivos, né, de cumprimento e subjetivos, ou seja, há razões que indicam que é possível o livramento condicional, ele vai ficar em liberdade, certo? E cumprir o restante da pena dele em liberdade condicional, ou seja, se pisar na bola, volta, volta para cadeia. Essa é a ideia do livramento condicional, certo? Se ele for reincidente, é 2/3 da pena. Agora, no livramento condicional, presta bastante atenção. Já falei para vocês, não tem um rol de crimes que vede livramento condicional do penal militar. Mas você tem um rol de crimes em que, ainda que o acusado, o condenado, né, seja primário, ele vai ter que cumprir 2/3 da pena para ter direito. Então, por exemplo, ele foi condenado ao crime de motim.
ele é primário. Mesmo assim, para ter direito ao livramento condicional, ele tem que cumprir 2/3 da pena, certo? Então você tem essa peculiaridade do livramento condicional no Código Penal Militar. E a pergunta era: qual é o prazo para obtenção do livramento condicional? Bom, aqui ele não fala, né? Não fala que se o Tenente Silva é primário. A gente induz que ele é primário porque ele pegou a pena mínima aqui, né? Então você responderia: olha, no caso do Tenente Silva, se ele for um réu primário, né, ele tem que cumprir metade da pena para ter direito ao livramento condicional. Se for reincidente, 2/3 da pena. Beleza? 2/3 da pena. A extorsão não está no rol dos crimes que, ainda que ele seja primário, ele tem que cumprir 2/3 da pena. Beleza? Tranquilo, pessoal? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Tudo safo? Então, beleza. Vamos falar do próximo tema aí, da sua questão discursiva. Tá? Agora, a questão, ela quer de vocês um texto, certo? Ela pediu um texto dissertativo sobre o tema Polícia Militar e Ordem Pública. Então, senhores, é um assunto que ele pode aparecer numa prova discursiva para oficial da PM? Pode. Né? É um assunto que é inerente à atuação policial militar, inclusive previsto na Constituição. Então, você tem que ter um certo domínio desse assunto para poder você escrever, né, com uma certa segurança sobre esse tema. Segundo, é um tema que pode aparecer também, né, na prova objetiva. Por quê? Aqui a gente vai falar de atribuições da Polícia Militar na Constituição, né, então o artigo 144 pode aparecer numa prova de constitucional. A gente vai falar sobre o Conselho de Ordem Pública no R200, que era o decreto que regulamentava a antiga lei geral das polícias militares, ou seja, a gente vai falar também, né, vai acabar tangenciando assuntos relacionados à lei orgânica da Polícia Militar, que vai ser uma lei que vai estar na sua prova. Seu próximo edital de oficial da Polícia Militar, você vai ter que estudar a lei orgânica das polícias militares, beleza? Então, é um tema que você tem que estar, né, com um certo conteúdo para poder dissertar a respeito. E ele queria o seguinte, um texto dissertativo que abordasse os seguintes aspectos: competências das polícias militares, segundo a Constituição, políticas de preservação da ordem pública, a abrangência das principais frentes de atuação de justiça criminal no contexto da ordem pública. Pessoal, não sou professor de redação, certo? Mas, assim, já fiz, né, um, bastante texto dissertativo de redação, já corrigi alguns sobre os aspectos de conteúdo, né, dos meus alunos. Então, vou passar aqui uma orientação de como fazer um texto dissertativo para vocês, tá? Primeiro, agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Nas nossas questões discursivas que a gente está trabalhando, eu sempre oriento vocês a responder diretamente o tópico, né? Ou seja, não colocar, certo, num texto dissertativo, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Para quê? Para você, o examinador ele não vai corrigir, né, a tua prova em todos os aspectos. Ele vai verificar se você colocou as palavras-chave que estão no espelho dele. Então, aqui na questão 4, vai chegar lá e vai falar: olha, era crime militar? Ele tem que dizer se era crime militar ou não. Então, você tem que responder diretamente o mais rápido possível. Ainda mais aqui uma questão que tem 5 quesitos. Você tem 30 linhas, ou seja, você tem 6 linhas para cada quesito. É muito pouco, velho. Certo? Dependendo do tamanho da sua letra, é muito pouco. Então, eu sempre oriento nas questões discursivas, que tem esse modelo, né, de tópicos, você responder diretamente. Aqui não é esse o caso, tá, pessoal? É um texto dissertativo. Então, você tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? O que eu oriento os alunos sempre? Na introdução, você já colocar né, se tem 3 tópicos que você tem que trabalhar, você já tem que abordar, né, já entrar de sola nesses 3 tópicos. Então, o tema é Polícia Militar e Ordem Pública. Então, a gente começaria, né, falando já, olha, segundo a Constituição Federal de 88, compete às polícias militares a preservação da ordem pública. E aí, depois, o segundo tópico.
políticas públicas de preservação da ordem pública e da cidadania com exemplos, né? Para que isso seja viabilizado, é importante que o Estado brasileiro desenvolva políticas públicas, né, de preservação da ordem pública, para não repetir, né, de políticas públicas com essa finalidade. E para que isso ocorra também com eficácia, garantindo direitos fundamentais, é importante o envolvimento de todo o sistema de justiça criminal. Então, já no primeiro parágrafo, eu já trabalhei aqui os três tópicos, né, que estão pedindo. No desenvolvimento, eu vou fazer o que ele pede, né? No primeiro parágrafo, eu vou falar da competência da Polícia Militar novamente, né? E aí eu dou um exemplo. Ó, a preservação da ordem pública na Polícia Militar, exercida pela Polícia Militar, envolve, né, competências tanto de prevenção criminal quanto de repressão imediata. Aí você vai desenvolvendo nesse sentido. Eu trouxe aqui para gente, no nosso material, tá, alguns aspectos aqui para a gente trabalhar. Esse aqui era o seu edital. Isso aqui, cara, o edital ainda foi generoso com vocês, porque ele cobrou no texto dissertativo exatamente o que ele cobrou, o que estava no edital. Então tinha que ter estudado sobre esse tema, tinha que ter lido a respeito desses temas. Eu gravei uma aula sobre esse tema lá no CP Polícia, no, no CP Polícia sobre esse tema aqui, voltado para a ordem pública. Agora que eu lembrei. Beleza? Então, você tem que ter lido a respeito, porque, meu irmão, não tem como. Você vai fazer um texto dissertativo sem ter conteúdo, né? Você pode até colocar no esqueleto perfeito lá do método Curirim, que é o fenômeno aí das redações, mas, cara, tem que ter o conteúdo, cara, tem que saber, né? Alguma coisa a respeito do tema para garantir uma boa pontuação, beleza? Então, onde que está, né? Que compete às polícias militares preservar a ordem pública, né? A segurança pública, ela se manifesta, né? Ela é exercida para preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e de seu patrimônio. E quem vai ter essa missão serão os órgãos lá do 144. Está lá no artigo 5º, né, que compete à Polícia Militar a polícia ostensiva e a preservação de ordem pública. Como eu falei para vocês, esse decreto aqui, pessoal, ele é muito interessante, tá, para quando vocês forem estudar esses temas, legislação específica, né, legislação institucional, ele tem alguns conceitos muito importantes que volta e meia caem em prova. Então, o que é o conceito de ordem pública para o decreto R200, para o decreto 8877? É um conjunto de regras formais do ordenamento jurídico da nação que vai regular as relações sociais em todos os níveis, estabelecendo um clima de convivência harmoniosa e pacífica, fiscalizado pelo poder de polícia e constituindo uma situação que conduza ao bem comum. Olha o poder de polícia aparecendo de novo aqui. A gente trabalhou esse tema na aula 6, com a questão da Polícia Militar do Acre, do CFO da Polícia Militar do Acre, certo? Então, meu irmão, ordem pública, poder de polícia, certo? São sempre temas que a gente tem que estar muito bem afiado, velho. São temas com um potencial muito grande de estar numa prova discursiva. A gente tem que estar sabendo escrever e descrever sobre eles, certo? Então, aqui, cara, a ordem pública seria é, todas as normas da do nosso ordenamento jurídico, certo? Que tem o escopo, que tem a finalidade de garantir um clima pacífico e harmonioso. Então percebam que é um conceito muito amplo, né? Inclusive a doutrina ela vai trazer para a gente algumas dificuldades a respeito desse conceito, né? Tem um julgado do Supremo Tribunal Federal que vai trabalhar sobre isso, que ele vai falar o seguinte, olha, ordem pública é muito mais fácil de ser sentido do que definido. Porque a ordem pública, isso é o conjunto de todas as normas da nação, certo? Normas formais da nação, é tudo, né? Você ampliaria sobremaneira o papel das polícias militares, concordam comigo? Porque, por exemplo, camarada que não colocar o lixo no dia certo lá para coleta seletiva, ele está violando a ordem pública. O camarada que está fumando no local proibido, ele está violando a ordem pública. O camarada que está com um comércio
né, com um mercadinho ambulante num local que não tem autorização, o cara tem lá do lado da parada de ônibus, ele tem monta um quiosquezinho lá para vender um café da manhã com salgado. Ele está violando a ordem pública. Será que todo essa essas violações, né, da ordem pública são de interesse da Polícia Militar, são de competência da Polícia Militar, certo? Então a Constituição, ela não traz o conceito de ordem pública. A lei do SUSP, que a gente vai falar aqui, ela vai regulamentar alguns aspectos, mas ela não traz também quais são as violações de ordem pública que competem à Polícia Militar. Fala que vai ser fiscalizada pelo poder de polícia, né, que é um poder amplo dos órgãos públicos, né, que tem o dever de fiscalização, de restringir liberdades individuais em prol do coletivo. Por isso, né, que é um conceito difícil de ser definido, mas fácil de ser sentido, porque é a ideia, né, sim, de tranquilidade, segurança e salubridade. Se eu fosse para uma prova, né, e precisasse definir ordem pública, eu iria com esse conceito aqui, tá? Tranquilidade pública, segurança e salubridade, certo? São desdobramentos da ordem pública, que se manifesta pela ausência de perturbação, né, e pela paz pública e disposição harmoniosa, uma convivência harmoniosa. Beleza? Então, é o estado de harmonia, de paz pública, sem perturbação, que se desdobra na garantia de tranquilidade, de segurança e de salubridade. O segundo tópico lá do nosso texto, ele queria saber de políticas públicas para preservação da ordem pública e cidadania. Cara, tava lá no seu edital, né, velho? Qual foi a lei que instituiu, né, a política pública, Política Nacional de Segurança Pública? A lei do SUSP. Então tinha que falar sobre isso, cara. A Constituição, no artigo 144, parágrafo 7º, né, prevê que tem uma lei que vai disciplinar a organização e funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública. Essa lei é a Lei do Sistema Único de Segurança Pública, que criou a Política Nacional de Segurança Pública. Qual é o centro, né? Qual é o coração dessa lei, né? Da Política Nacional de Segurança Pública? A atuação conjunta, integrada e coordenada dos entes da federação, da União, dos estados, do DF e dos municípios, certo? Bem como com a sociedade. Então, cara, falou essas palavras-chave: integração, coordenação, atuação conjunta, certo? Integrada dos entes da federação em prol da segurança pública, já garantiu essa gaivota, certo? Que falava de política pública e segurança pública, tá? O que são as políticas públicas, né, pessoal? Então, são medidas que o governo adota, no caso de políticas, né, de segurança pública, e quando fala de cidadania, tem que ter a participação dos cidadãos, né? Aqui no DF, você tem, pode ser inclusive um tema, né, de você trabalhar, você tem os conselhos de segurança. Então, cada região administrativa tem um conselho de segurança que vai tratar que vai levar, tem reuniões mensais que vai tratar dos problemas de segurança pública para os órgãos de segurança pública e outros órgãos também. Então, seria interessante, certo, que vocês trabalhassem esses aspectos, né? Então, falou de política pública, você tem que falar da atuação dos órgãos públicos, que são ações de governo que visam melhorar um serviço público. Política de saúde pública. Melhorar o atendimento da população, acesso a esse direito fundamental. Então, a mesma coisa no caso da segurança pública. Então, garantir um ambiente seguro, o pleno exercício dos direitos dos indivíduos, com a participação da sociedade. Senhores, outro aspecto, né, que você poderia abordar também, a segurança pública, ela é um dever mais elementar do Estado, certo? Sem o mínimo de garantia que a pessoa não vai ter a sua integridade física preservada, que ela não vai ter o seu patrimônio preservado, nenhuma outra área, nenhuma outra política pública consegue desenvolver de maneira adequada. Então, problemas de segurança pública vão refletir em toda a sociedade. Então, você tem dificuldade de ter prosperidade econômica, né? Quem vai querer abrir
um negócio ou investir num país em que não tem garantia, né, que o seu capital e que as pessoas que trabalham para você vão estar seguras. Você vai ter problemas de saúde pública. Ora, tem uma pesquisa muito boa, cara, sobre o custo da violência no Rio de Janeiro. Só os custos das cirurgias de pessoas que foram feridas por arma de fogo. Então é um custo absurdo, assim, daria para fazer outros milhares de outros tratamentos, né, de câncer, de outras doenças graves, comparando o custo. Então você vai ter outros problemas. Então, aqui, né, sempre que se falar sobre esse tema, é abordar essa transversalidade da segurança pública em outros setores da sociedade e como que as políticas públicas trabalhar, é, devem trabalhar para garantir esse direito, né? Até me confundi aqui, cara. Botei um barulhão. Eu trouxe aqui algumas coisas para vocês, alguns exemplos de políticas públicas, certo? É, e cidadania, para vocês darem uma olhada aí no material, tá bom? E por último, pessoal, ele falava sobre o sistema de justiça criminal. O que que é o sistema de justiça criminal, pessoal? Quando fala esse tema, isso é um tema que a gente estuda muito em criminologia, tá? O sistema de justiça criminal são as instituições responsáveis pelo controle formal, controle social formal, na sociedade. O que que é o controle social formal? O que que é o controle social, né? São instituições responsáveis por inibir, por prevenir e reprimir os comportamentos indesejados na sociedade. As condutas que a gente não gostaria, que são prejudiciais ou a indivíduos ou à coletividade, e a gente não gostaria que elas acontecessem. Para isso são instituídos alguns órgãos que vão atuar nesse, né, com esse intuito, com esse objetivo, certo? Então, quais são as instituições do sistema de justiça criminal? A polícia, tanto a as polícias em geral, né? Guarda Municipal também, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal. Então, são dos elementos do sistema de justiça criminal. O Ministério Público, certo? O Ministério Público, que tem atuação de controle externo da atividade policial e é o fiscal da ordem jurídica. Ele é o fiscal, é o órgão que fiscaliza a ordem jurídica segundo a nossa Constituição. Você pode colocar a Defensoria Pública? Sim, porque a Defensoria Pública vai ter um papel, né, importante, constitucional. Não tem como você falar de uma atuação do sistema de justiça criminal que não seja dentro de um parâmetro de um Estado democrático de direito. Então, ainda que a pessoa tenha cometido um crime, alguma violação à ordem pública, ela tem o direito, certo, de ter uma defesa técnica, de ter um julgamento dentro dos parâmetros legais. Então, a Defensoria, né, e a Ordem dos Advogados do Brasil tem esse papel no sistema de justiça criminal para garantir legitimidade às ações. Então, você punir alguém sem o direito de defesa, certo? Não é legítimo dentro de uma ideia, de uma concepção de Estado Democrático de Direito. E o Poder Judiciário, né, que vai aplicar as sanções penais. E aí você pode colocar também a Polícia Penal, que é o sistema, né, penitenciário, que vai tentar tratar da ressocialização, dos três elementos da pena, né? A retribuição é um fato, né? A pena tem um caráter retributivo, a pessoa, ela cometeu um mal contra um indivíduo ou a sociedade, ela vai pagar por esse mal, e o preço que ela vai pagar por esse mal vai ser com a sua liberdade. Então tem um caráter retributivo, mas tem, né, pelo menos busca-se ter o caráter ressocializador na pena também, né? E o caráter preventivo, ou seja, a sociedade verifica que aquele comportamento não é o comportamento desejado, verifica que a pessoa sofre uma sanção e, por conta desse temor psicológico, ela não vai delinquir. Ou no caso do Brasil, né, que ela vê que não é tão assim, não é tão certo que seja punida e quando for punida não vai ser uma punição tão severa, né, não causa esse efeito, né, que deveria causar, infelizmente. Outra coisa, né, que eu acho que na redação discursiva, se ele não pedir, tá, uma posição mais crítica, tudo mais, aqui, esse texto claramente ele não pedia uma, uma elaboração mais crítica sobre
sobre o funcionamento do sistema ou algo nesse sentido. Ele cria mais definições, né, e atuações, né, você não tangencia esses assuntos. Minha orientação. Mas tem, às vezes, o tema, ele pede um posicionamento, né, mais crítico, crítico no sentido de você defender uma posição. E aí você defende, beleza? Então, por exemplo, o Cadu deu uma sugestão aqui, a valorização dos profissionais no processo de garantir medidas, né, seria uma boa política pública? Bom, com certeza, é uma dos princípios da lei do Sistema Único de Segurança Pública. Tá? Você tem lá nos princípios, é a valorização dos profissionais de segurança pública. Então, estaria dentro, né, de um objetivo de uma política pública. Você ter policiais bem qualificados, profissionais instruídos, bem remunerados, com carreiras, né, atrativas, você está atraindo pessoas, né, que tendem a prestar um serviço melhor, beleza? Aí, pois é, aí, Cadu, já entra em outro tópico, né? Ah, mas e a segurança jurídica? Aí, Cadu, é o que eu tô falando. Aí, se você falasse de segurança jurídica aqui, da atuação policial, eu já acho que fugiria um pouco do tema, entende? Você poderia colocar no final ali, quando ele fala, da atuação do sistema de justiça criminal. É papel do Poder Judiciário, né? Aplicar as sanções penais e garantir harmonia e lógica e coerência em todo o sistema jurídico por meio de suas decisões judiciais, né? Então, é um tema que talvez, né, seria explorado, por exemplo, se ele trata de um tema que está bem atual aqui, velho. Você tem decisões do STJ sobre busca domiciliar e fundada suspeita indo num sentido e decisões do STF indo no outro sentido. Então, decisões do STJ anulando provas e a decisão do STF mantendo as condenações. Aí você estaria um tema que você poderia falar de segurança jurídica, tá bom? Pessoal, era sobre isso que eu queria conversar com vocês, né? Essa última questão aqui era um texto dissertativo, eu quis mais conversar com vocês sobre esses assuntos, mostrar para vocês aonde que vocês vão buscar conhecimento sobre esses temas. É importante, velho. Prova oficial da Polícia Militar, você tem que estar muito bem nesses temas. Ordem pública, poder de polícia, certo? Atuações da Polícia Militar, segurança pública, certo? Política Nacional de Segurança Pública, que é a lei do SUS. Você tem que estar sabendo sobre esses assuntos, tá, pessoal? Lei orgânica das polícias militares, quais são as atribuições previstas na lei orgânica das polícias militares, né? Esses assuntos você tem que estar sabendo bem, porque é um potencial assunto para uma questão discursiva. E, como a gente sempre falou, cara, para escrever bem, tem que ter conteúdo, velho. Tem que estar lendo, né? Quem lê mais, certo? Escreve melhor, comete menos erro de ortografia, menos erro de pontuação, menos erro de concordância, tem um vocabulário melhor. Então, não deixem sempre de estar, sempre que possível, né? Reserve um tempo do seu estudo para estar lendo a respeito desses temas. É um tema que cai também em atualidades, né? Atualidade geralmente vai cair RID, né? Realidade se eu falando de PMDF, né? Realidade do DF do entorno, né? Mas em qualquer prova, né? De polícia militar, de oficial da polícia militar, qualquer não, né? Mas muitas provas cobram essas noções aí de atualidades, da realidade do Estado. Goiás, por exemplo, sempre cai também, né? Tem unidades da federação que tá na lei, né? A obrigatoriedade de cobrar a realidade étnico, social, histórico, geográfico do Estado da federação que a pessoa vai fazer a prova, né? Uma forma de tentar privilegiar quem é do local. Mas é um tema muito tranquilo de estudar. Então, é isso, pessoal. A gente trabalhou aqui o crime de extorsão no penal militar, certo? Um caso concreto aí da prova. E falamos sobre polícia militar e ordem pública na aula de hoje. Então, na próxima segunda, dia 25, a gente se encontra aqui nesse mesmo horário. E aí a gente vai corrigir uma nova questão de direito, de provas de oficial da Polícia Militar. Beleza? Muito obrigado pela presença de vocês. Enriquece demais aí a nossa aula e a participação também de cada um de vocês. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Continuem aí mantendo a cadência dos estudos e em breve a gente está aí lançando a nossa mentoria. Beleza, pessoal? Fica com Deus.